Eu sou Fernandinho Regis, artista potiguar. Hoje eu tenho 30 anos de idade e nasci aqui na cidade do Natal e me criei lá na Zona Norte, no bairro do Pajuçara. Eu atuo como músico e minha especialidade são as cordas. Hoje eu toco 5 instrumentos. O violão, foi um instrumento que eu comecei lá com 10 anos de idade. O cavaquinho, o bandolim, a viola e a rabeca. Primeira vez que eu tive contato com música e comecei a aprender algum instrumento foi na escola que eu estudava. Tinha um professor de natação que nos sábados, que era o dia que não tinha aula, né, no final de semana, ele começou a dar umas aulas de flauta doce. Aí eu fui, peguei aquelas flautas, comprei aquelas flautinhas de R$2 de feira e comecei a aprender algumas músicas lá com esse professor. E algumas semanas depois, esse mesmo professor começou a dar aula de violão, nos sábados também. E aí meu pai comprou um violão de um amigo dele, de segunda mão. Então eu comecei a aprender violão nessas aulas na minha escola, a escola normal, né? Só que foi por pouco tempo, essas aulas duraram lá. Depois eu fui ter aula com uma outra professora que morava lá perto de casa, Magnólia. E aí, Magnólia tocava na igreja, né? Então, o que é que ela fez? Ela começou a me ensinar as primeiras músicas, os primeiros acordes no violão e me chamou para tocar na igreja. Eu passei muito tempo tocando na igreja, direto, né? Todo domingo. Esse foi o meu primeiro contato com música. Eu tinha 10 anos de idade na época, quando eu comecei a tocar violão. Ela me ensinou algumas coisas ainda de cavaquinho, né? Que aí eu fui recuperar quase 10 anos depois, quando eu estava no ensino médio. Tinha um amigo meu, Luan, que o irmão dele tinha um cavaco. E aí o que foi que eu fiz? Luan, me presta esse cavaco aí, que faz um tempo, alguns anos atrás eu aprendi alguma coisa de cavaquinho e queria ver se eu desenrolava, né? Aí ele me emprestou esse cavaco. E aí eu fui desenrolando, né? A gente até montou um grupo de samba na época, o Samba e etc. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente usar. E também, através desse cavaco, foi que eu aprendi o bandolim. O bandolim, eu peguei cordas de bandolim. Como eu não tinha o bandolim, eu peguei cordas de bandolim e passei para esse cavaco, né? Então coloquei como se fosse um cavaco com afinação de bandolim. Mas por que eu fiz isso? Porque como eu estava aprendendo cavaquinho e escutando choro, né? Que é um gênero instrumental, nem tudo eu conseguia tocar no cavaco. E aí foi aí que eu conheci esse instrumento, o bandolim, que é esse instrumento aqui, né? O bandolim foi justamente para tocar o choro, né? E aí eu só fui adquirir o bandolim muito tempo depois, eu já estava tocando alguns choros já. Foi através de um cavaquinho que eu aprendi bandolim. Com um tempo depois apareceu um outro instrumento na minha vida, que foi a viola brasileira, o que a gente chama de viola de 10 cordas, ou viola caipira, né? Viola sertaneja. Eu conheci um pessoal aqui da Casa do Cordel, aqui na Cidade Alta, e a Baeté, que toma conta lá, nessa época ele estava tendo aulas de viola com o professor Marcelo Oton, lá no IFRN da Cidade Alta. E aí eu cheguei lá um dia, ele ia para a aula de viola, e aí ele disse, bora lá. Aí eu fui outro dia com ele, o professor Marcelo me recebeu, comecei a ter aulas de viola, e foi muito massa isso, né? Me aproximei da viola, e através do curso de viola sertaneja também, através dos grupos que foram criados a partir de lá, como o Bando Fabião, eu aprendi um outro instrumento, que foi a rabeca. E com esses instrumentos, esses 5, estou tocando eles até hoje, né? O violão, o cavaquinho, o bandolim, a viola e a rabeca. E com eles eu faço os meus trabalhos pelos vários grupos que eu participo, artistas que eu acompanho, ou projetos, outros, né? São os meus instrumentos.
Quando eu era criança, sempre que a gente ia lá na casa dos meus avós, eu ouvia meu avô José Faustino escutando músicas, né? Que ele gostava de músicas antigas lá de Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. E ele gostava muito de ouvir chorinho também, música instrumental de chorinho. E isso me influenciou muito, né? Posso dizer que na minha formação de ouvinte de música, eu fui muito influenciado pelas músicas que se ouvia em casa, né? Tanto lá pelo meu avô, quanto lá em casa mesmo. Meu pai gostava de ouvir muita música nordestina, o forró, né? Músicas de vaquejada, ele gostava de ouvir. E aí isso foi influenciando o meu gosto e a minha formação musical. Tanto que eu posso dizer que uma das minhas grandes influências hoje é Dominguinhos, né? Jacó do Bandolim, justamente por esse universo musical que eu fui entrando em contato. Aí, assim, também Carlos Zenz, daqui de Natal, né? É um outro artista que me influenciou bastante pela pluralidade das expressões musicais que ele traz no trabalho dele. E também Cristal, né? Pela potência daquela artista que interpreta, né? Cristal tem muito isso e ela me influenciou muito também nesse aspecto. Aí vocês podem se perguntar assim, poxa, Fernandinho, você toca esses instrumentos aí e tudo, qual o tipo de trabalho que você faz, né? Aqui, atualmente, eu participo de alguns grupos, né? Por exemplo, o Regional Choro da Terra, que é um grupo voltado para o choro, com foco principalmente na música autoral e na música de compositores do choro no Rio Grande do Norte. Também participo de um grupo chamado Fuxico de Feira, que aí no Fuxico eu toco viola e rabeca, né? E a gente busca trazer um universo musical da brasilidade com a nossa cara, né? O nosso repertório tem muito forró, ciranda, coco, né? Esses estilos assim, que a gente toca bem da nossa forma mesmo e com as influências que a gente recebeu. Ei, jangadeiro nordestino, lança sua jangada, vela sobe nela e vai pro mar. As embarcações são muito simples, a viagem é prolongada, mas recheio samburá. E o comércio na espera, mal se chega, pisa em terra e começa o vozeirão. E o comércio na espera, mal se chega, pisa em terra e começa o vozeirão. Participo de alguns projetos, por exemplo, a gente está aqui no Beco da Lama e lá por volta de 2019 a gente deu início a um projeto de samba aqui, que foi o projeto do Samba no Beco, né? E o grupo permanece ainda, a gente pensa em voltar a fazer samba ainda esse ano, quem sabe. Vai manter a tradição, vai meu foco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição, vai meu foco, tristeza e pé no chão. Participo também do projeto Serestas ao Luar, eu toco bandolim nesse projeto. É um projeto muito bonito que anda pelas ruas tocando músicas de seresta, né? Um projeto itinerante. Também participo do projeto Choro do Caçoar, que infelizmente, por causa da pandemia, teve que dar uma parada, mas a gente vai voltar em breve, quem sabe, também. Que é uma roda de choro que acontece lá na Praça Padre João Maria e reúne músicos amadores, profissionais, um público ouvinte do choro, né? Muito massa isso. De composições, eu tenho feito algumas poucas composições instrumentais, né? Para viola, para o bandolim, para a rabeca. E tenho algumas parcerias também de música com letra. O meu parceiro chama-se Rick Ricardo. É pouca coisa que eu tenho de música, de composição. Eu demoro muito a trabalhar uma letra e criar uma música também, né?
não é muito meu forte, não. Tenho feito trabalhos assim de gravação, de CD. Por exemplo, participei do CD de Ivan do Monte, o CD de Maurício Souto, né? Participei de um trabalho também de Tiquinha Rodrigues, que ela lançou com uma música minha para a Rabeca, o Forró Pratica. Tenho feito muitos trabalhos assim, né? Acompanhando gente, como instrumentista, né? Penso em tocar um projeto antigo que eu tenho de fazer o meu trabalho solo, né? Quando eu comecei a cantar, na verdade eu não cantava, né? Mas quando eu comecei a cantar, que foi com o Fuxico de Feira, antes do Fuxico eu ainda fiz uma ou duas apresentações só voz e viola, né? E parei, eu não botei para frente esse projeto, mas eu penso em preparar um repertório e sair fazendo esse trabalho. Latifundiários entram na justiça pela expulsão dos arrendatários que não hesitavam lutar por respeito, por dignidade, justiça e salários no auge do tenso desemprego. Muita gente já me perguntou assim, Fernandinho, você toca guitarra, toca baixo, sei lá, teclado, né? Esses instrumentos mais comuns assim, não tem vontade não de tocar também? Aí eu respondo, não, eu já toquei já guitarra, eu até tive uma guitarra já quando eu era adolescente, mas não me adaptei ao instrumento, enfim, passei para frente, né? E preferi ficar com esses outros instrumentos que alguns até são menos comuns, assim, o pessoal quase não vê, né? Bandolim, o pessoal diz, isso é um banjo, né? A rabeca também quase não se vê por aí tocando, é muito difícil. E esses instrumentos, né, que eu escolhi, no caso da viola, ela me escolheu, né? São instrumentos que, quando eu estou tocando, eu sinto que provoca mais as pessoas, né? Por ser instrumentos tão incomuns, as pessoas veem os instrumentos e acabam parando assim para pensar, para olhar o que você está fazendo, né, com mais atenção. E aí eu sinto com isso que esses instrumentos me ajudam a provocar as pessoas. E pensando na arte mesmo, no geral, na música, qual o sentido que isso tem para mim, né? Eu acho que o artista, ele de certa forma é um grande provocador, né? A gente tem esse papel a cumprir dentro da sociedade, de ser provocadores. E quando a gente provoca as pessoas com aquilo que a gente faz, com o trabalho artístico que a gente faz com que essas pessoas parem e pensem sobre a arte e o papel da arte na sociedade, né? Ou seja, a provocação, ela proporciona mudanças, né? Se a gente para pensar, a gente pensa que algo pode ser diferente, né? Então, com a obra de arte, seja um escritor na literatura, um músico, com o seu trabalho na música, né? Enfim, todas as vertentes, eu acho que o artista precisa se preocupar com isso, com provocar as pessoas e nessa provocação proporcionar uma mudança maior na sociedade, na política, na vida, né, cotidiana. Isso é que é importante para o artista.